continuar de onde nós paramos, que foi ao término da leitura da segunda tradução do Evangelho de Tomé, né, da biblioteca recém-encontrada de Nag Hammadi, né, e a gente vai continuar dar continuidade ao Evangelho de Tomé, né, sob um ponto de vista diferente, né, daquele que teremos um idoso surdo. Do ponto de vista diferente daquele que a Igreja Católica usou, né, para a religião cristã de um modo geral do Ocidente. E aí, obviamente, a gente começa então a enxergar Jesus com um outro ponto de vista, né, um ponto de vista mais gnóstico, e que é uma visão bem interessante, né? E como vocês sabem, assistindo o último vídeo, que foi, acho que o vídeo 5, né, de onde nós paramos, e nós paramos no verbete 76. E aí, então, hoje nós vamos dar continuidade a partir disso, tá bom? Bom, vamos lá. Depois a gente conclui, né? Sem delongas, vamos direto ao que interessa. Verbete 77, então, da segunda tradução do Evangelho de Tomé. Lembrando que esses evangelhos estão distribuídos em códices, ou seja, de encadernações, vamos dizer assim, na época, né? Esse é o códice 2, ou seja, encadernação número 2 desses evangelhos que foram encontrados na cidade de Nag Hammadi, na região de Nag Hammadi, né? E então isso daqui é a segunda tradução que foi feita, né, do copta, ou seja, do idioma copta, que o idioma copta, para quem não sabe, é o idioma que os judeus egípcios usam, né? Então está escrito nesse tipo nesse idioma, e obviamente ele foi traduzido para o inglês. E aí a gente traduziu de novo ele agora para o português para poder passar para vocês esse conteúdo, tá bom? Mas isso tudo já está explicado nos vídeos anteriores. E aí a gente retoma aqui a nossa leitura a partir do vídeo passado, que foi o vídeo 5, então esse aqui será o vídeo 6, o verbete 77. Tá? Só para vocês se localizarem de onde é que esse vídeo está começando, tá bom? Vamos lá então. Jesus disse: sou eu quem sou a luz que está acima de todos eles. Sou eu quem sou o todo. De mim surgiu o todo, e para mim o todo se estendeu. Divida um pedaço de madeira e estou lá. Levante uma pedra e você me encontrará lá. Aqui, de certa maneira, Jesus assume que também é filho de Deus, né? No sentido de ser né, que, no sentido de, obviamente, dele ser essa onipresença, né, de Deus, né? Que é exatamente o que ele diz: divida um pedaço de madeira, estou lá, levante a pedra e você me encontrará lá. Ou seja, ele está em todos os lugares. 78. Jesus disse: por que vocês saíram para o deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento? E ver um homem vestido com vestes finas, como os vossos reis e os vossos grandes homens? Sobre eles estão as vestes finas, e são incapazes de discernir a verdade. Outra coisa que provavelmente ele está querendo dizer, que da necessidade
provavelmente os interesses da terra, né, dificultam, né, as paixões terrenas, vamos dizer assim, elas dificultam você enxergar com clareza o que é realmente importante, né, para a visão de Jesus a respeito do que seria importante para o homem. Né? 79. Uma mulher da multidão lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E ele lhe disse: Bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai e verdadeiramente aguardaram. Pois haverá dias em que você dirá: Bem-aventurados o ventre que não concebeu e os peitos que não deram leite. Né? Que obviamente está se referindo aqui ao fato de que muitos homens que não ouviram a palavra de Deus são muito maus. Né? É isso que ele está tentando dizer. Jesus diz: aquele que reconheceu o mundo encontrou o corpo, mas aquele que encontrou o corpo é superior ao mundo. Ou seja, a partir do momento que você começa uma autoanálise, uma autoinvestigação, né, você encontra o corpo, ou seja, o seu próprio corpo. Você entende que você tem um corpo, ou seja, nesse momento a tua consciência já se despertou. Então é por isso que ele fala que aquele que encontrou o corpo é maior que o mundo, né? Provavelmente esse é o sentido. 81. Jesus disse: aquele que enriqueceu seja rei, e aquele que possui poder renuncia a ele. Ou seja, o verdadeiro poder, né, não está em ser rei, por exemplo, né, que é a imagem que a gente faz hoje em dia de ser um potentado, ter dinheiro, esse tipo de coisa. Né? Ou seja, para ele o verdadeiro poder é aquele que tem autonomia sobre si mesmo, né? E não necessariamente está vinculado às coisas da terra. 82. Jesus disse: aquele que está perto de mim está perto do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do reino. Né? Mais uma vez ele fala dessa coisa do embate, né? Traz a imagem do embate, né? Quer dizer, Jesus chegou no pedaço, vai ter confusão, né? Basicamente é isso, né? Porque não existe, o fogo representa obviamente para as culturas antigas a transformação, né? Então assim, aquele que está perto de mim está perto do fogo, ou seja, Jesus assume o papel de grande transformador, certo? Jesus disse: as imagens são manifestas ao homem, mas a luz nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. E ele se tornará manifesto, mas a sua imagem permanecerá oculta por sua luz. Complicado esse raciocínio, vou ler de novo. 83. Jesus disse: as imagens são manifestas ao homem, mas a luz nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. E ele se tornará manifesto, mas a sua imagem permanecerá oculta por sua luz. É bem complicado, mas eu acho que o que está querendo dizer aqui, obviamente, é o sentido de que Jesus é o todo, né? Deus é o todo, obviamente, né? E mesmo que a gente queira, a gente não consegue enxergar essa luz, não consegue enxergar as coisas porque a gente não tem capacidade de enxergar, ou seja, a gente está, olha que loucura, isso é quase um contrassenso. A gente existe por conta de Deus, não de Jesus. A gente existe por conta de Deus, né, que nos criou, obviamente, o grande Pai, o grande organizador de tudo, vamos dizer assim, o grande criador de tudo. Mas mesmo assim a gente não acredita nele. Ou seja, ele é toda a luz, mas mesmo assim a gente não acredita nisso. A gente se nega a aceitar essa criação, porque provavelmente a gente não tem capacidade de entender alguns elos que conectam a gente a isso. Né? Então, provavelmente esse é o sentido, né? Claro, ele se tornará manifesto, mas a sua imagem permanecerá oculta
por sua luz. 84. Jesus diz: quando vocês veem a sua semelhança, vocês se alegram. Mas quando vocês veem as suas imagens que surgiram antes de vocês e que não morrem nem se manifestam, quanto vocês terão que suportar? Quando vocês veem a sua semelhança, vocês se alegram. Mas quando vocês veem as suas imagens surgindo de vocês e que não morrem nem se manifestam, quanto vocês terão que suportar? Não está claro, não consigo fazer nenhuma conexão disso, tá? 85. Jesus disse: Adão veio a existir de um grande poder e de uma grande riqueza, mas ele não se tornou digno de vocês. Pois se ele fosse digno, ele não teria experimentado a morte. Não tem que explicar isso. 86. Jesus disse: as raposas têm as suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça e descansar. Né? Ou seja, por algum motivo, né? Esses seres, né? Esses seres obviamente têm a sua, vamos dizer, autonomia, mas ao mesmo tempo, né, eles não enfrentam o mesmo processo de evolução consciencial, né, no momento em que nós enfrentamos. Né, eles agem por instinto e obviamente eles já constroem suas casas, enfim. É como se realmente a gente não fizesse parte, né, desse planeta. A gente vier de um outro lugar, acredito. Seja esse o sentido, né? E a gente veio aqui obviamente para evoluir, para se desenvolver, e talvez seja esse o momento importante que nós estamos aqui vivendo, justamente porque era necessário que isso fosse assim. 87. Jesus disse: infeliz é o corpo que depende de um corpo, e infeliz é a alma que depende desses dois. Aqui provavelmente ele está falando provavelmente sentido de reencarnação, provavelmente de né, de você ter a necessidade de ter poucas oportunidades de reencarne, talvez, acredito que seja isso, né? Pode ser isso que ele está se referindo, mas pode ser também pode ser também o sentido em que ele afirma que quando há um despertar da consciência, né, a gente depende do corpo, e aí a gente começa a perceber que o corpo acaba, de repente, não sei, talvez fosse isso o sentido. Não consegui encontrar uma conexão melhor com isso. 88. Jesus disse: os anjos e os profetas virão a vocês e darão a vocês coisas que vocês já têm, e vocês também deem a eles as coisas que você tem, e digam a si mesmos, quando eles virão e digam a si mesmos, quando eles virão e tomarão o que é deles. Vou ler de novo. Jesus disse: os anjos e os profetas virão a vocês e darão a vocês as coisas que vocês já têm, e vocês também deem a eles as coisas que vocês já têm, e digam a si mesmos, quando eles virão e tomarão o que é deles. Não sei. 89. Jesus disse: Jesus disse: vinde a mim, porque meu jugo é suave e meu senhorio é suave, e encontrareis repouso para vós mesmos.
91. Disseram-lhe: diga-nos quem é você e para que acreditemos. E ele lhes disse: vocês leram a face do céu e da terra, mas não reconheceram aquele que está diante de vocês e não sabem ler este momento. Provavelmente ele sabia, estava compreendendo exatamente que o nível de percepção daquelas pessoas naquele momento não entendiam a gravidade daquela mensagem que Jesus trazia. Né? Então, obviamente, eles estavam boiando no negócio. Né? Jesus percebeu isso, provavelmente. Né? Porque provavelmente ele já sabia da missão dele, já sabia como é que essas coisas iam desenrolar no futuro, obviamente, né? E ele via que os apóstolos ali naquele momento não entendiam o que estava acontecendo, né? Que ali seria, vamos dizer assim, o germe de uma grande coisa. E eu vou abrir aqui um adendo porque não é de se estranhar, porque vocês sabem que quantas coisas acontecem na nossa vida, no nível banal, vamos dizer assim, de coisas que vão transformar a nossa vida e a gente naquele momento não percebe o que está acontecendo. Um exemplo, vou dar um exemplo besta, tá? Sei lá, um casal sai algumas vezes, aí eles, né, começam a namorar, estão ali alegres, felizes, de repente acontece um filho, por exemplo, né? Quer dizer, e aí depois, lá, o filho com 15 anos, 20 anos, você olha para trás e fala assim, nossa, a gente nem imaginava como a nossa vida ia mudar depois desse filho. A gente não tinha noção naquele momento, a gente não acreditava. E é exatamente isso que acontece, né? Eu sei que o meu exemplo é bem chulo, mas assim, é isso que acontece. Quantas coisas na vida acontecem e a gente não se dá conta da grandeza daquilo que está acontecendo naquele momento. Foi a mesma coisa que aconteceu ali, né? Com Jesus ali, os apóstolos ali, eles acho que não acreditavam ou não tinham, enfim, não tinham maturidade espiritual, consciencial para entender aquele momento. Né? Jesus sabia disso. Né? Jesus disse: buscai e encontrareis. Contudo, o que me perguntastes antigamente e que eu não vos contei, então agora desejo contar, mas vós não indagais. Ou seja, né, ele é outra vez o mesmo sentido, né? Quer dizer, olha, eu estou aqui, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, mas vocês não têm condição de perguntar. Né? 93. Jesus disse: não dei aos cães o que é santo, para que não joguem no monturo. Não lanceis as pérolas aos porcos, para que não, aí falta alguns pedacinhos, algumas palavras e tal, e não se conclui essa frase. Tá? Isso aí também está na Bíblia Católica. Né? E obviamente fala desse sentido de cada coisa a seu tempo, né? Ou seja, você saber dosar e dar o calibre correto aos acontecimentos para que as coisas não se atropelem. Né? Jesus disse: aquele que busca encontrará, e aquele que bate será recebido. Né? Tem uma frase gnóstica que diz, né, que aquele que busca é aquele que revela. Né? Você vê que é uma mentalidade aí naquele momento. Né? Que é bem isso, né? Aquele que busca encontrará. Quer dizer, se você sinceramente estiver pesquisando, estiver indo atrás, você vai encontrar a resposta daquilo que você está querendo. Isso acontece desde um nível mais intelectual, como também acontece no nível científico e acontece também naquela pessoa que está indo na igreja. Né?
uma igreja de bairro, enfim, independente do credo que ela seja, que ela professe, não importa. Né? Se ela está a fim de encontrar alguma coisa, por exemplo, se você, mesmo que não vá em nenhuma igreja, por exemplo, você está na sua casa, se perguntando, analisando, questionando, não sei o que lá, vai vir uma luz, pode vir, isso é, sabe? Aí você pode chamar de Deus, você pode chamar de bênção, você pode chamar de inteligência sua, você chama do que você quiser. O fato é, se você estiver verdadeiramente imbuído de encontrar uma resposta para uma pergunta, você pode saber que ela vai vir. Né? De algum jeito você vai vibrar e essa resposta vai vir. Né? 95. Jesus disse: se você tem dinheiro, não o empreste a juros, mas dê a alguém de quem você não receberá de volta. Que fala, obviamente, também dessa questão de você não cercear, né, aquilo que você tem de habilidade, né, de você não controlar isso, né, quer dizer, você dá de coração aberto, que a coisa vai rolar, entendeu? Não fica, ai, mas e se, né, quer dizer, ou seja, ame com o coração puro, né, basicamente é isso que talvez seja o sentido dessa frase. 96. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a uma certa mulher. Ela pegou um pouco de fermento, escondeu em um pouco de massa e fez grandes pães. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, né, um pouquinho que você sabe da verdade, vamos dizer assim, a verdade vos libertará. Né? Um pouquinho só, você não precisa de muita coisa, né, para entender o verdadeiro sentido do reino de Deus. Uma vez que isso é no momento certo, na hora certa, isso vai multiplicar demais. Né? 97. Jesus disse: o reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando uma jarra cheia de farinha. Enquanto ela estava caminhando na estrada, ainda a alguma distância de casa, a alça da jarra quebrou e a farinha se esvaziou atrás dela, na estrada. Ela não percebeu. Ela não tinha notado nenhum acidente. Quando chegou em casa, ela colocou a jarra no chão e a encontrou vazia. Eu não entendi por que ele teria dito isso aqui. Talvez ele tivesse um outro contexto, né? Mas ele está falando dessa coisa que talvez ele esteja se referindo aqui ao fato de que a verdade, né, crística, vamos chamar assim, a verdade de Deus é como no caso aqui que ele usou o exemplo da farinha, quer dizer, ela se espalha, né, é como um tipo de pólvora, né, ela incendeia, ela vai, né, ela vai pelo vento, né, então assim, ela não tem o que controle isso, né. Uma vez que ela começa a se espalhar, ela não para mais. Talvez seja esse o sentido. Pelo menos é o sentido que eu enxergo. Né? 98. Jesus disse: o reino do Pai é como um certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa, ele puxou sua espada e a cravou na parede para descobrir se sua mão conseguiria passar. Então ele matou o homem poderoso. Olha que exemplo forte, né? Ele usa o exemplo da olha aí, o tipo de exemplo que ele usa, né? Provavelmente era uma coisa que ele deve ter usado esse exemplo, obviamente, porque aquele povo lá, a coisa que eles mais faziam era matar, né? Então, assim, eles matavam por nada, né? Então, talvez ele tivesse usado esse tipo de exemplo para provar a esses homens, aproximar da realidade daqueles homens no sentido daquilo que ele queria dizer. Né? 99. Os discípulos disseram: teus irmãos e tua mãe estão lá fora. E ele lhes disse: aquele
que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos e minha mãe. Se eles são eles que entrarão no reino do meu Pai. Aqui também está claro, mas está claro que é o seguinte, né? Quer dizer, ele não está falando aqui necessariamente de descendência ou ascendência, ele não está falando disso, está falando provavelmente aqueles que vibram como eu vibro estão no reino dos céus. Agora, não é porque meu pai, meu irmão, não sei o que lá, que vão entrar no reino do céu. Pode ser que eles não estejam no momento evolutivo, ou seja, vai ver que eles não estejam no momento vibratório tal que os permite entrar no reino dos céus. Porque é como se assim, quando uma vez que você atinge um nível de vibratório tal, você vai entrar e pronto, e acabou. E não é porque você, né, você deu a luz ou que você nasceu do lado que você vai entrar. Porque talvez você esteja num nível evolutivo diferente. Né? E aqui coloca, né, obviamente, uma questão, né, que tem que polemizar, porque eu não aguento, mas a questão da Maria, né, da própria Maria, né, que a Maria de Jesus, que ele fala, né, ele isenta ela dessa santidade que a igreja atribuiu a Maria, né? Não, é só uma mulher. X. É só uma mulher. Não é porque ela é minha mãe que ela vai entrar no. Que não tem nepotismo, que não tem bairrismo. Não é porque eu conheço o chapa ali que eu vou botar ele na minha empresa, entendeu? Não tem isso. Entendeu? Número 100. Eles mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram: os homens de César nos exigem impostos. E ele disse: dai de César o que é de César, e dai de Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. Ou seja, olha, para cada um na sua, tá? Então assim, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês sigam o que eu estou dizendo. Né? Então é isso que eu quero de vocês. 101. Jesus disse: quem não odeia seu pai e sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. E quem não ama seu pai e sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. Pois minha mãe, aí faltam umas palavras, né? Aí vem, mas minha verdadeira mãe me deu a vida. Provavelmente é pois minha mãe, não vou colocar qualquer palavra, porque está induzindo, eu não quero fazer isso, tá? Mas eu tenho uma opinião a respeito disso. Né? Então ele fala aqui daquela história, ao mesmo tempo que você odeia, você ama, né? Talvez ele estivesse falando dessa questão do despertamento consciencial, né? Que é quem que é realmente essa pessoa, quem que não é, entendeu? Talvez seja isso. Ou seja, quando você tem um despertar, você começa naturalmente a analisar tudo. Pode ser isso, no sentido, pode ser. Pelo menos o que me parece. Porque as frases que ele usa aqui nesse verbete são contraditórias, né? Vou ler de novo. Né? Jesus disse: quem não odeia seu pai e sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. E quem não ama seu pai e sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. Pois minha mãe, aí falta um pedaço de texto, mas minha verdadeira mãe me deu a vida. 102. Jesus disse: ai dos fariseus, porque são como um cão que dorme na manjedoura dos bois, pois não come nem deixa os bois comerem. Aqui, obviamente, eu expliquei isso em outro momento, que os fariseus eram o quê? Era um pessoal mais letrado da época. Eles tinham a outorga, vamos dizer assim, de dizer o que era certo e o que era errado. Né? Então eles se auto-intitulavam os doutores da lei, eles que sabiam o que era o certo e o que era errado. Né? Só que ao mesmo tempo eles blindavam esse conhecimento, né? Porque isso não chegava de fato onde tinha que chegar.
Então é por isso que Jesus dá esse exemplo. Ai dos fariseus que são como um cão que dorme na manjedoura dos bois, pois ele não come, né? Quer dizer, eles não vão para o céu e também não fazem nada para que outros vão, entendeu? 103. Jesus diz: Feliz é o homem que sabe por onde os bandidos entrarão, para que ele possa se levantar, reunir seu domínio e se armar antes que eles invadam. Ou seja, um homem precavido, ele fala, um homem que está atento, que está consciente, né? Atento no que está acontecendo. Né? 104. Disseram a Jesus: Vem, oremos e jejuemos hoje. E Jesus disse: Qual é o pecado que eu cometi ou em que eu fui derrotado? Mas quando o noivo sair do quarto nupcial, então eles devem jejuar e orar. Interessante, né? Ou seja, ele coloca aqui essa questão de que, né, todas as vezes que eu senti, talvez seja isso, todas as vezes que eu senti que fiz algo que eu deva, né, conversar com Deus, né, eu devo fazer. Então, obviamente, por exemplo, quando o noivo sair do quarto nupcial, então eles devem jejuar e orar, porque, obviamente, né, quando o noivo sai do quarto nupcial, obviamente vai haver uma concepção, talvez seja isso, e aí o que acontece? Todas as vezes que você for em busca de algo novo, né, você precisa, obviamente, das bênçãos de Deus. Não sei se é isso, mas enfim, é o que me ocorre, tá? Depois vocês podem comentar se vocês acham que tem algum sentido nisso. Porque, obviamente, a gente não pode colocar o peso aqui de que, literalmente, o que ele está dizendo, né? Quando o noivo sai do quarto nupcial, eles deveriam jejuar e orar, atribuindo a essa atitude do quarto nupcial e o noivo como se isso fosse pecado. De fato, isso não é pecado. Não tem problema nenhum nisso, entende? Então a gente não deve confundir, obviamente, tentando colocar a ideia do sexo como pecado. Isso é uma burrice, uma bobagem. Né? Jesus disse: aquele que conhece o pai e a mãe será chamado de filho de uma prostituta. Jesus disse: aquele que conhece o pai e a mãe será chamado filho de uma prostituta. Não entendo. Nem em que contexto ele disse isso, não dá para saber. Jesus disse: quando dos dois fizerdes um, vos tornareis filhos do homem. E quando disserdes, montanha, afasta-se, ela afastar-se-á. Quando os dois fizessem um, ou seja, né, quando duas consciências se juntarem no corpo, obviamente, né, vai nascer o filho do homem. Né? E quando disserdes, montanha, afasta-te, ela afastar-se-á. Eu acho que está fora de contexto, então, né, porque não consigo encontrar relações nessas duas frases, tá? 107. Jesus disse: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se perdeu. Ele deixou as 99 ovelhas e procurou por aquela até encontrá-la. Quando ele teve tanto trabalho, ele disse à ovelha: eu me importo com você mais do que com as 99. Ou seja, está falando, né, dessa coisa de Deus, fala
pessoalmente com cada um, né? Esse talvez seja o sentido, né? Ele dá importância para cada um em específico, né? Ou seja, como se Deus tivesse escolhido uma pessoa para, obviamente, conduzir a vida dele. 108. Jesus disse: aquele que beber da minha boca se tornará semelhante a mim. Eu mesmo me tornarei ele, e as coisas estão ocultas lhe serão reveladas. Aqui está falando, obviamente, aquele que beber da minha boca, ou seja, aquele que prestar atenção nas coisas que eu estou dizendo, é isso que ele quer dizer, né? E aí ele continua: eu mesmo me tornarei ele, ou seja, a partir do momento que você escuta as palavras de Jesus e obviamente tem entendimento para compreendê-las e colocá-las em prática, você vira um próprio Jesus. É isso que ele quer dizer, essa alusão que ele está fazendo, né? Eu mesmo me tornarei ele. E as coisas que estão ocultas que serão reveladas, ou seja, né, você terá tido um despertamento consciencial ao ponto de entender coisas que, né, até então você não entendia. 109. Jesus disse: o reino é como um homem que tinha um tesouro escondido em seu campo sem saber. E depois que ele morreu, ele deixou para o seu filho. O filho então não sabia sobre o tesouro. Ele herdou o campo e o vendeu. E o que comprou foi arar e encontrou o tesouro. E ele começou a emprestar o dinheiro a juros a quem quisesse. Ou seja, está falando daqui que pode passar o tempo que for, né? Quer dizer, enquanto você não estiver pronto, você não vai encontrar o sentido da coisa, né? Ele está falando mais uma vez essa questão da evolução consciencial, quer dizer, se você não estiver pronto para ouvir, você não vai conseguir ouvir. É uma coisa de um tesouro escondido num terreno. Se você não é para você achar, você não vai achar. Você não está procurando. Você não está arando a terra o suficiente para encontrar esse tesouro, entende? Então aquela frase que ele disse antes, né? Quem tiver ouvidos que ouça, né? É a mesma coisa, o mesmo sentido. 110. Jesus diz: quem encontrar o mundo e se tornar rico, renuncia ao mundo. Ou seja, ele está fazendo alusão de que, obviamente, o dinheiro dificulta a nossa trajetória de evolução. Jesus disse: os céus e a terra serão enrolados diante de ti, e aquele que vive do vivente não verá a morte. Não disse Jesus: quem encontra é superior ao mundo. Vou ler de novo, difícil essa. Jesus disse: os céus e a terra serão enrolados diante de ti, e aquele que vive do vivente não verá a morte. Não disse Jesus: quem se encontra é superior ao mundo. Não consigo entender. Se alguém já tiver visto essa passagem no Evangelho, por favor, colabore aí com a galera, tá bom? 112. Jesus disse: ai da carne que depende da alma, ai da alma que depende da carne. Essa frase é muito boa, ainda dá vontade de usar essa a partir de agora, né? Ai da carne que depende da alma, né? E ai da alma que depende da carne. Você vê que aqui fica claramente, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O corpo é uma coisa, o espírito é outra coisa, né? 113. Seus discípulos disseram: quando virá o reino? Jesus responde: isso não virá se você esperar. Não será uma questão de dizer está aqui ou está ali. Ao contrário, o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Olha que loucura, né? Que é essa coisa, né? A gente, mais uma vez, não consegue perceber a presença de Deus em tudo. A gente não consegue, né? A gente chega até o absurdo
e aí, né, eu tenho que respeitar, mas enfim, né, que são as pessoas que se dizem ateus, né? Eles acham que tudo é uma casualidade, né? Eles caem aqui nesse planeta, as plantas fazendo fotossíntese, eles acham que isso é uma casualidade, né? Porque, aliás, isso é uma coisa que vem sendo muito questionada ultimamente, né? Porque até o Big Bang, né, que os cientistas afirmavam categoricamente que tinha dado origem ao universo, já está caindo por terra essa teoria, né? Ela não faz muito sentido. Os próprios cientistas estão chegando à conclusão disso, né? E é interessante, porque, por exemplo, eu quando estava na escola pública lá quase 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, a gente aprendia que o átomo era a menor partícula existente, ela era indivisível. Hoje a gente já sabe que existem trocentas subpartículas, né? Enfim, agora a gente está estudando outras coisas, né? Outros componentes do átomo, quer dizer, com o tempo as coisas vão mudando, né? O que é muito bom. 114. Simão Pedro lhe disse: deixe que Maria nos deixe. Simão Pedro disse: deixe que Maria nos deixe, porque as mulheres não são dignas da vida. E aí Jesus disse: olha, você vê, a mulher era tratada que nem nada, né? Aí Jesus disse: eu mesmo a guiarei para torná-la masculina, para que ela também se torne um espírito vivo semelhante a vocês, homens, pois toda mulher que se tornar masculina entrará no reino dos céus. Ou seja, provavelmente falando aqui de reencarnação, né? E esse foi o último verbete dessa segunda tradução. Estou aqui mordendo minhas unhas, não reparem não, porque às vezes eu fico assim mesmo. Tá? Vou comendo, vou mordendo e tirando pedaço, depois eu jogo tudo fora. Interessante esse último verbete, né? E é importante ratificar também, né, falar isso de novo, porque assim, a reencarnação ela foi tirada da Bíblia no século III, né? século V, né? Ou seja, acho que foi 513, se não estou enganado, que a reencarnação foi tirada num dos concílios da Bíblia Católica. Então nessa época aqui, nesse momento aqui, a reencarnação era uma coisa completamente normal, todo mundo aceitava isso, né? Então vou até ler de novo. Simão Pedro disse-lhe: deixa que Maria nos deixe, porque as mulheres não são dignas da vida. O que será que Simão Pedro estava fazendo com as mulheres? Parece que estava enciumado. Bom, aí Jesus responde: eu mesmo a guiarei para torná-la masculina, para que ela também se torne um espírito vivo, ou seja, a Maria vai virar um espírito vivo, ou seja, né, semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se torna masculina entrará no reino dos céus, ou seja, e aí vice-versa, né? Obviamente, né? E todo homem que se tornar feminino, ou seja, aqui fica explícito, assim, cuspido na cara a reencarnação, né? E, obviamente, e não necessariamente, talvez ele se referisse a reencarnar na Terra, porque a gente sabe que, quer dizer, a gente sabe, existem várias especulações de que necessariamente, né, porque assim, o que a doutrina espírita acredita, né, nós já trazendo para a atualidade e para o contexto em que esse vídeo está sendo gravado, já que as pessoas que se interessam por esse coisa geralmente são espíritas, né? Por exemplo, para os espíritas, o que acontece? A gente vem aqui
numa vida, vai para lá, fica alguns tempos por lá, que pode ser de alguns meses, alguns séculos do lado de lá, e volta para cá para continuar evoluindo. Então, assim, esse espaço que é lá, a gente chama de erraticidade, né? Então, provavelmente entre a vida, a erraticidade e a volta para cá em outro corpo, obviamente você não fica lá parado dentro de uma geladeira, você fica evoluindo lá. E hoje, por exemplo, especula-se muito que provavelmente essa questão do espaço-tempo, quer dizer, de um tempo ser uma abstração apenas, né, que provavelmente daqui a gente vai para essa erraticidade, que é uma outra dimensão, que não tem necessariamente a ver com essa coisa romântica dos livros do Chico Xavier, né? E obviamente eles têm uma importância fundamental para a educação evangélica no Brasil, mas assim, não é exatamente, ele foi para a colônia espiritual tal e agora ele voltou para cá. Talvez não, talvez a gente possa também ir para outras dimensões, né? Passa um espaço-tempo lá, evolui lá, e aí depois a gente volta para cá, entendeu? Ou necessariamente continua evoluindo em outros lugares e necessariamente nem volta para cá. O fato é, nós somos consciências em evolução e a gente precisa ter também a mente aberta para aceitar essas possibilidades. Afinal de contas, o próprio Jesus disse, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então provavelmente ele está se referindo a essa questão de que a gente não evolui só nesse planeta, a gente pode evoluir em outros planetas, e eu vou até mais longe, acredito que a gente evolui também em outras dimensões. Aliás, hoje os cientistas dizem, né, com essa história de descoberta de buracos negros e esse tipo de coisa aí no universo, que a gente vem estudando, obviamente, já começa a questionar essa coisa do tempo não existir. Eu sei que é muita maluquice da gente colocar isso nesse lugar aqui, mas são todas possibilidades que estão aí disponíveis para aquelas pessoas que estão procurando, que estão investigando, que estão antenadas, né, nas pesquisas científicas e tal, que era obviamente o que mais recentemente Kardec propôs, né, que a gente devesse ficar antenado com a ciência no sentido de na medida do possível, tentar compreender essa realidade que nós vivemos e a necessidade que a nossa consciência tem de evoluir. Então é isso. Aqui nesse vídeo então termina aí a segunda tradução do Evangelho de Tomé, e essa playlist termina aqui. Tá bom? Se vocês tiverem obviamente mais conhecimento do que o meu, porque assim, com toda a humildade do mundo, né, eu não conheço muita coisa, mas eu quis de bate-pronto fazer essas leituras assim de bate-pronto para que vocês também, para a gente pudesse fazer junto, né, de descobrir junto isso, que era uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo. Então assim, essa experiência veio sem nenhuma preparação, vamos dizer assim, para que a gente pudesse descobrir esses evangelhos juntos e obviamente chegasse a uma conclusão. Então, se houverem estudiosos, historiadores, pessoas, enfim, né, com um pouco mais de erudição a respeito do assunto, obviamente podem comentar, podem obviamente darem a sua contribuição e até mesmo fazer esses próprios vídeos, né, eu estou dizendo isso da maneira mais humilde possível, porque a gente precisa obviamente, não sei se espraiar seria o nome, um termo correto, mas assim, espalhar essa informação, né? Colocar isso daí para que a gente pudesse obviamente trazer para o presente, já que isso aqui não tem nem 70 anos, esse evangelho, né, de descoberta e de tradução, eu quero dizer, né, me referindo à tradução, quer dizer, a tradução tem menos de 70 anos, então
Obviamente a gente está reescrevendo a história do cristianismo, começando a reescrever a partir do conhecimento dos evangelhos. Então a gente tem muita coisa pela frente ainda e muitas contribuições importantes vão surgir a partir disso, né? A partir dessas discussões, dessas coisas. E humildemente o que eu tentei fazer aqui na divulgação desse texto é obviamente apenas divulgar o texto, né? O Evangelho segundo Tomé, que ainda, se eu não estou enganado, ainda não tem em português, tá? As traduções que tem são traduções feitas pelo Google, traduções desse tipo, mas ainda acho que não tem nenhuma publicação em português ainda, tá? Quer dizer como é recente isso, tá bom? Então, se vocês estiverem interessados no assunto aí, quiserem contribuir com alguma informação, e se me perdoem se eu tiver cometido algum erro, enfim, a intenção foi das melhores. Tá bom, gente? Então agradeço a presença de vocês e a gente se vê aí pelo canal, porque vão vir outros conteúdos nessa mesma linha, né? No sentido de a gente obviamente tentar entender um pouco melhor o contexto da espiritualidade que interfere diretamente na nossa vida e obviamente a maneira como a gente tenta desenvolver essa consciência, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aí nesses vídeos e que a gente se veja pelos vídeos do canal, como eu já disse, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até!